Se você faz parte do público gamer, você caiu no vídeo certo, pois no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a pior televisão de resolução 4K que eu já testei para jogos aqui no canal. E o legal desse vídeo é que além de eu falar qual é essa televisão, eu vou mostrar imagem onde vai dar para ver perfeitamente todos os problemas que ela entrega pra gente. Então, se você tá pensando em comprar uma televisão nova, com certeza esse vídeo pode te ajudar bastante, até porque mais pra frente eu vou comentar rapidamente de alguns modelos que eu testei e gostei, e mesmo que você não esteja pensando em comprar uma televisão nova nesse momento, com as coisas que vocês vão ver aqui, vocês vão conseguir avaliar com muito mais precisão a TV que vocês já usam para jogar. E antes de falar qual é essa televisão, eu gostaria de deixar claro que o meu objetivo aqui não é desmerecer aquelas pessoas que talvez já tenham comprado ela, até porque vocês conseguem sim jogar aqui e se divertir tranquilamente. No entanto, infelizmente para ela, quando eu comparo ela com outros modelos, infelizmente sim, ela fica bem abaixo da média para a experiência gamer. E isso acontece porque ela nos entrega ao mesmo tempo 3 pontos bem negativos, e como vocês vão ver agora, o primeiro ponto já é bem ruim, mas por incrível que pareça, talvez nem seja o pior de todos. Mas para quem está curioso, essa daqui é a televisão PUG 7019 da Philips de 50 polegadas, e a partir de agora vocês vão entender exatamente o porquê eu considero ela uma das piores TVs para jogar. Um dos primeiros games que eu testei nesse modelo aqui foi o jogo Ratchet & Clank do PlayStation 5, que inclusive é o game que está ligado aqui atrás de mim agora. E jogando esse jogo, confesso que eu não achei nenhum problema muito grave, sabe? A televisão estava entregando uma qualidade bem competente, especialmente levando em consideração que se trata de uma das TVs de resolução 4K mais baratas do mercado. Inclusive, para vocês terem uma noção disso, durante o teste eu coloquei no lado dela uma outra televisão da Philips um pouco mais cara, que está na direita dessas imagens, e como vocês podem ver, pelo menos nesse jogo, a gente não tem uma diferença muito grande em termos de qualidade de imagem entre essas duas TVs. No entanto, na sequência eu fui testar um jogo diferente, que foi o Astro Playroom, e logo de cara já deu para notar uma diferença gigantesca entre elas. Percebam como a televisão da esquerda de fato entrega uma imagem muito pior e mais opaca se comparado com o modelo da direita. E esse resultado me deixou bem surpreso negativamente, pois mesmo que a televisão da esquerda se trate de um modelo mais barato, ela está entregando um resultado muito abaixo do que eu esperaria. Então na sequência eu testei um outro game, que foi o Horizon Forbidden West, e a mesma coisa aconteceu. O modelo da esquerda entregou uma imagem mais opaca e com menos vida se comparado à televisão da direita. Depois então eu testei outros games como Rocket League e o Ark Raiders, e mais uma vez a televisão da esquerda entregou um resultado bem decepcionante se comparado a várias televisões que geralmente eu testo aqui no canal. E particularmente falando, eu até acho interessante quando a gente tem esse nível de diferença, pois isso mostra que mesmo hoje em dia, entre televisões de resolução 4K, a gente pode ter uma variação muito grande em relação à qualidade de imagem. Então sempre que possível, antes de fazer a compra, vale a pena dar uma pesquisada e ver a opinião e análise de pessoas que já testaram o modelo. E antes de partir para o segundo ponto negativo, é importante mencionar que ela está entregando essa qualidade de imagem ruim, não necessariamente porque as cores são ruins, e sim porque o HDR aplicado aqui é de baixa qualidade. Então se você estiver nessa televisão, eu até recomendo que vocês desativem o HDR no menu do próprio console, pois a depender do jogo pode melhorar muito a qualidade de imagem. E para isso ficar mais claro, nesse momento estou mostrando uma imagem onde eu desativo e ativo o HDR da televisão da esquerda, e percebam como ela já melhora bastante quando o HDR está desativado. Obviamente que não fica nada de incrível, no entanto já fica muito mais aceitável. E no jogo Horizon Forbidden West a diferença foi ainda maior. Reparem que quando o HDR está desligado, a imagem como um todo fica muito melhor e muito mais agradável, chegando num resultado que eu diria que é completamente aceitável se levarmos em consideração que se trata de uma das TVs de resolução 4K mais baratas do mercado. Então se alguém aí tiver a televisão, vale a pena fazer esse teste. Só que infelizmente esse não é o único ponto negativo dela, e o segundo é referente à qualidade da uniformidade das cores, que para quem não conhece é a capacidade que a televisão tem
tem de mostrar de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. Por exemplo, pessoal, nessa imagem eu coloquei a televisão para reproduzir uma tela totalmente cinza, mas percebam que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras, ou seja, ela não entrega uma boa uniformidade das cores e isso pode impactar muito na sua gameplay a depender do que você estiver jogando. Nessas imagens que estamos mostrando agora, tentem perceber que à medida que eu vou movimentando a câmera, de fato dá para ver que existem regiões na tela que estão mais escuras do que outras, quase como se a tela estivesse manchada ou suja, e vendo aqui no ao vivo isso deixava a imagem com um aspecto bem feio. E é importante mencionar que entre televisões de entrada é praticamente impossível você encontrar uma televisão que tenha uma uniformidade de cores que seja perfeita, então isso até já era esperado. No entanto, infelizmente para esse modelo da Philips, não é só uma questão dela não ser perfeita, ela fica muito abaixo da média se comparado a várias outras TVs de entrada que eu testo no canal todos os anos. E pelo menos para mim, esse problema é até pior se comparado ao problema anterior, pois como eu mostrei anteriormente, se você desativar o HDR, a depender do jogo você já vai ter um grande ganho na qualidade de imagem. E honestamente falando, mesmo que você deixe o HDR ativado, provavelmente a maioria das pessoas iriam se acostumar rapidamente com a qualidade de imagem, até porque a maioria provavelmente não ia fazer igual a gente, de ficar colocando uma televisão melhor no lado só para comparar, sabe? Mas em relação à uniformidade das cores, depois que você identifica o problema, é muito difícil se acostumar, especialmente nesse caso aqui, que não é apenas uma questão dela não ser perfeita. Infelizmente, ela fica muito abaixo da média. Inclusive, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na edição uma tela 100% cinza, pois dessa forma vocês vão conseguir avaliar nesse exato momento a qualidade da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, seja uma televisão, um monitor ou mesmo celular. E se você estiver vendo esse vídeo na televisão e perceber que a uniformidade das cores não é 100% perfeita, como eu falei, não precisa se preocupar, isso é normal e esse vídeo é só para vocês terem uma base, sabe? Até porque o importante mesmo é ver como a televisão se sai em conteúdos práticos. E para encerrar essa parte, também é interessante comentar que a uniformidade das cores pode variar de unidade para unidade, ou seja, se vocês comprarem essa mesma televisão, talvez a uniformidade das cores seja um pouco diferente, quem sabe aí um pouco melhor, então é algo importante que vale a pena comentar aqui nesse momento. E antes de partir para o terceiro ponto que eu não gostei aqui, vale comentar que aqui no campo da descrição eu vou deixar o nome de algumas televisões que eu testei nos últimos meses e gostei, e já vou deixar mais ou menos na ordem ali da minha preferência, caso vocês estejam aí curiosos, e se vocês quiserem comprar essas televisões com boas ofertas, a melhor dica possível é a seguinte, pessoal, aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês e é completamente de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Inclusive é interessante comentar que a maioria das TVs que a gente testa aqui no canal, a gente compra diretamente por esse grupo. Mas voltando para o vídeo, vamos agora para o terceiro e último ponto negativo. Último entre aspas, na verdade, porque como vocês vão ver daqui a pouco, se a gente procurar, infelizmente a gente consegue sim encontrar facilmente outros problemas para a experiência gamer. Mas o terceiro ponto negativo que eu separei para contar aqui nesse momento é em relação a efeitos de rastros por trás de imagens em movimento. Infelizmente, mais uma vez, esse modelo da Philips fica bem abaixo da média se comparado à maioria das TVs que eu testo aqui no canal. Nessa cena, por exemplo, tentem prestar atenção nas partes que a gente marcou e vejam que no momento que a gente começa a movimentar a câmera, nós podemos ver facilmente o efeito de rastro acontecendo. E mesmo que vocês olhem para outras regiões da tela, também é possível ver a mesma coisa. E para ficar mais fácil para vocês verem isso, também vamos colocar algumas imagens pausadas, onde vai ser muito fácil de ver essa questão. E o interessante dessas imagens é que além da gente conseguir ver o problema do efeito de rastro ocorrendo, também dá para ver mais uma vez aquele problema da uniformidade das cores ocorrendo. Ou seja, pessoal, infelizmente aqui a gente tem o combo quase que completo. O HDR é de baixa qualidade, a uniformidade das cores é muito abaixo da média e o efeito de rastro, infelizmente, acontece num grau muito maior se comparado à maioria das TVs que a gente testa por aqui. Mas como eu falei, se a gente procurar, dá sim para encontrar outras coisas para a gente criticar aqui,
como por exemplo o ângulo de visão. Nessas imagens, reparem que à medida que a gente vai para os lados, a qualidade das cores da televisão da esquerda já piora muito, e até dá para dizer que isso já era esperado, tá? As outras concorrentes não fazem nada assim de muito incrível nesse sentido. Mas querendo ou não, é mais um ponto negativo que se soma a todos os outros que eu falei anteriormente. E outra coisa para criticar é que no site da Philips eles dão a entender que a televisão teria suporte para VRR, que é uma coisa importante aí na experiência gamer, mas testando aqui no ao vivo, infelizmente eu não consegui ativar. E se alguém que estiver vendo esse vídeo tiver essa televisão, mais uma vez eu reforço que a minha intenção aqui não é te deixar triste, tá? Inclusive ela tem algumas coisas aqui onde ela consegue sim vencer algumas concorrentes. Na questão de nível de preto, se você procurar, existem sim marcas concorrentes que entregam um resultado pior no nível de preto. No entanto, infelizmente, isso não muda muito o fato que naquelas características como HDR, uniformidade das cores, efeitos de rastro, que são importantes para a experiência gamer, infelizmente ela fica assim muito abaixo da média se comparado à maior parte das TVs que eu testo por aqui. E também, como eu já falei, apesar de todos esses pontos negativos, dá sim para jogar nessa televisão, dá para se divertir, e é interessante comentar que esses pontos negativos não necessariamente vocês vão observar o tempo inteiro. Em alguns games como Ratchet & Clank, por exemplo, esses problemas são mais difíceis de identificar, pelo menos aqui na parte que eu joguei, sabe? Então são problemas que são mais visíveis em alguns games do que em outros. Mas enfim, como eu falei, isso também não muda muito o fato de que na experiência geral ela infelizmente fica abaixo da média. E um outro detalhe que vale reforçar novamente é que o modelo que a gente está testando dessa televisão se trata da versão de 50 polegadas. E esse é um detalhe importante porque no mercado de TVs, às vezes as marcas variam a qualidade da tela a depender do tamanho da TV. Então se você comprar ela num tamanho maior, por exemplo, existe uma chance que a qualidade geral seja um pouco diferente. Infelizmente não tem como a gente confirmar isso, eu sei que é um detalhe chato, que às vezes só confunde na hora de comprar uma televisão, mas infelizmente é algo que pode acontecer no mercado de TVs. Mas enfim, pessoal, se chegaram até esse momento e gostaram do conteúdo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, é extremamente importante pra gente. Se tiverem alguma coisa para complementar, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. Diga aí qual é a televisão que você tem, se você está gostando da experiência gamer, se está pensando em comprar uma televisão nova no futuro, se sim, qual televisão, enfim, podem ficar à vontade aqui embaixo. E lembrando, pessoal, se forem comprar uma televisão, quiserem pagar barato, não esqueçam de estar entrando no nosso grupo do WhatsApp, é de graça para entrar e participar. Os links vão estar aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!